Ok. É com muito carinho que estamos aqui, nessa noite, reunidos, uma noite fria, mas que os nossos corações estejam aquecidos e que todos nós possamos aproveitar as lições de hoje da melhor maneira possível. Então, antes de iniciarmos o evangelho que preparamos para a noite de hoje, vamos nos aquietando, fechando os nossos olhos físicos, nos envolvendo com os amigos espirituais que estão nos assistindo nesse instante, apacentando o nosso coração, nosso pensamento, que possamos sentir todas as benfeitorias, todas as benesses que os amigos espirituais prepararam para cada um de nós. E com o nosso coração agradecido, vamos fazendo a prece que Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e ajuda-nos a perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja. Essa noite eu escolhi uma lição do Evangelho de Lucas, que chama-se A Pesca Milagrosa. Eu vou ler e depois a gente vai fazer um comentários, e aí quem tiver interesse também em participar, fique à vontade, tá? A pesca milagrosa. E aconteceu que, atropelando as multidões para ouvirem a palavra de Deus, achava-se ele à borda do lago de Genezaré, e viu 2 barcas à borda do lago, e os pescadores haviam saltado à terra e lavavam as redes. E entrando em uma das barcas pertencente a Simão, rogou-lhe que se afastasse um pouco da terra, e sentando ensinava ao povo da barca. E logo que acabou de falar, disse a Simão: Paste ao largo, e voltai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, depois de trabalharmos toda a noite, não apanhamos coisa alguma. Porém, sobre a tua palavra, lançarei a rede. E assim fazendo, apanharam peixe em tanta abundância que a rede se lhe rompia, e fizeram sinal aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. E vieram e encheram ambas as barcas, que pouco faltava não fosse ao fundo. Essa é a lição do Evangelho, né? Pesca milagrosa. E o Emmanuel no livro Pão Nosso, ele faz uma chamada com o título de Mar Alto. Mar Alto, não é alto mar, é Mar Alto. Então, nessa lição, ele faz uma reflexão, né? Que aqueles que não passaram pelas angústias da vida, com certeza todos os mortais passarão, né? Pelas dificuldades, pela sensação de abandono, de desencanto, de desengano, né? Em algum momento da vida,
essas sensações acabam nos abatendo, né? E nesse momento é que nós precisamos nos lembrar da lição que Jesus deu a Simão Pedro, né? Simão também estava cansado, ele tinha trabalhado a noite toda e devia estar desgostoso porque não conseguiu o resultado para o trabalho dele, né? E, e tantas vezes nós nos sentimos também dessa forma, né? Procuramos fazer as coisas que achamos certas e às vezes o resultado não acontece como nós desejamos, ou estamos vivendo uma dificuldade muito grande que também não estamos preparados para viver, né? E isso daí nos abala muito, nos entristece, nos enche de angústia, de dor, e que se não tivermos a confiança necessária, pode nos levar até a uma doença, uma depressão, ou deixar de ter vontade de viver. Mas todas as dificuldades que enfrentamos na vida, elas são lições. E para todas essas lições, Jesus deixou o seu ensinamento, né? E nessa lição da pesca milagrosa, ele pede para que Simão Pedro, ele vá novamente ao mar alto, jogue suas redes. E nós também estamos sendo chamados para fazermos a mesma coisa, termos a confiança de que o Mestre está nos convidando para um novo caminho, uma nova chance, um novo recomeço. Então, a gente tem que sair da mesmice que nós nos encontramos, sair daquela multidão que fala muito e às vezes nos deixa até atormentados, né? Sair do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa prepotência, também de acharmos que sabemos tudo e que sabemos como agir, que não precisamos de ajuda, que tudo vai ficar como tem que ficar. Não é assim que podemos enfrentar as nossas dificuldades. Podemos enfrentá-la com um pouco mais de suavidade e confiança. Por isso, a palavra de Jesus, né? Ele nos convida, vem até o mar alto, aquieta seu coração, busca sintonia com a natureza, busca elevar-se, que a inspiração, os bons sentimentos vão abrandar o seu coração, vão encontrar um lugar dentro do seu coração. Todos nós, em algum momento da nossa vida, passamos por tribulação, mas em nenhum desses momentos podemos dizer que estamos sozinhos, porque Jesus está à nossa frente e nos chama. Vamos segurar forte em suas mãos, vamos confiar e também fazer a parte que cabe a cada um de nós. Sairmos dentro do nossa vaidade, do nosso orgulho e procurarmos com o coração aberto os caminhos que Jesus está nos mostrando. É essa lição que nós preparamos para a noite de hoje. Eu espero que ela encontre lugar dentro do coração de todas as pessoas que estão passando dificuldades, que busque a Jesus, a oração, busque o silêncio, a meditação, e acalme-se, que Deus tem um projeto, basta nós seguirmos as lições que Ele nos dá. Boa noite, amigos.
Agora a nossa companheira Beth vai fazer a outra parte e depois, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário ou alguma pergunta, nós estamos aqui à disposição. Obrigado e boa noite. Boa noite, amigos queridos. Como a Roseli falou, né? Ninguém está livre de passar por dificuldades, por perdas, e nem sempre estamos preparados. Então, nessa segunda parte, nós vamos falar do cuidado ao enlutado. Esse enlutado podemos ser nós, ou pode ser alguma outra pessoa próxima a nós, porque e nem sempre estamos preparados, como disse a Roseli, porque o luto é uma dor emocional que ativa a mesma região do cérebro que é responsável pela dor física. Então, a dor emocional, na verdade, é uma dor real, não é frescura. E as reações diante de uma perda podem ser de várias naturezas. Pode ser de natureza física, de natureza emocional, de natureza cognitiva, de natureza comportamental. Pode durar dias, pode durar meses, anos. Então, aí no caso da natureza física, né? Uma reação de natureza física, são sintomas físicos diante da dor, diante da perda. Então, assim, só para a gente ter uma ideia dos sintomas físicos que podem estar ocorrendo conosco ou com algum enlutado que esteja próximo a nós, então agitação, dor de cabeça, processos inflamatórios, enfraquecimento do sistema imunológico. Então, doenças que já estavam controladas, elas podem retornar ou podem surgir novas doenças, também a fadiga, a queda de cabelo, tudo por conta do estresse. Os sintomas emocionais, então pode surgir a ansiedade, a raiva, a tristeza, um sentimento de culpa, um sentimento de abandono, os sintomas cognitivos, aqueles que são referentes ao nosso processo do pensar, do raciocinar, da nossa lógica, da nossa razão. Então, muitas vezes nós podemos estar confusos, ou então estarmos em choque, ou pode ocorrer perda de memória, dificuldade de concentração, insônia, ou podemos desenvolver ideias fixas, sabe? Aquela ideia não sai da nossa cabeça, alucinações, então são imagens que surgem, né? E que não são reais, não são nem por conta da mediunidade, é por conta de um desequilíbrio cognitivo. Os sintomas comportamentais, ou seja, a gente acaba mudando o nosso comportamento, que acaba se tornando inadequado. Então, um isolamento prolongado, ou até ideação suicida, a pessoa, muitos pensam, eu vou, né, me matar que eu vou encontrar o meu ente querido do lado de lá. E no caso, assim, né, desse conjunto de reações, eu trouxe aqui para falarmos um pouco da síndrome do coração partido. É uma síndrome que ocorre é raro, mas tem ocorrido. Então, o Hospital do Coração traz que a causa da síndrome do coração partido são as perdas, são os lutos por conta de um sofrimento em excesso, por conta desse grande estresse. Então, há um aumento na produção da adrenalina, essa adrenalina contrai os vasos do nosso coração, isso acaba comprometendo as funções cardíacas e pode, inclusive, ocasionar lesão no coração que pode ser fatal. Há algum tempo atrás, achava-se que essa síndrome do coração partido fosse passageira e não causava sequelas,
mas estudos recentes do Hospital do Coração, por exemplo, estão mostrando que não, que há inclusive casos que vão a óbito. E muitas pessoas confundem a síndrome do coração partido com um infarto, porque os sintomas dessa síndrome são muito semelhantes ao infarto. Então a pessoa tem por conta tudo assim, desse grande estresse decorrente de perdas, do luto. Então, por exemplo, aquela sensação de aperto no coração, de dor no peito, de falta de ar, de cansaço, pode ocorrer tontura, vômitos, dor no estômago e até uma sensação de morte iminente, né? Assim, imediata. Tem um conceituado centro médico e acadêmico nos Estados Unidos, chamado Cleveland Clinic, e fez uma pesquisa recente sobre essa síndrome, né? Porque a taxa de ocorrência dela atingia 1,7% da população. Mas agora, na pandemia, por conta do medo, da mudança de hábitos, da falta de perspectivas, essa ocorrência saltou de 1,7% para 7,8% da população que apresenta a síndrome do coração partido. É muita gente. E a Sociedade Brasileira de Cardiologia também fez uma pesquisa recente, né, e constatou que agora, nesse momento de pandemia, houve um aumento de 90% das mortes em domicílio causadas por doenças cardiovasculares. Por que nós estamos falando tudo isso? Porque o Hospital do Coração, primeiro, é um alerta, né, para a gente saber o que são esses sintomas, e que podem ocorrer com qualquer um que estejamos enlutados. E o Hospital do Coração recomenda, então, estar sempre alerta, né, prestando atenção em nós mesmos, fazer exercícios físicos, eles recomendam corrida, caminhada para combater o estresse emocional, e nós podemos acrescentar também praticar relaxamento, exercícios respiratórios, meditação, buscar o apoio social, orar, fazer o evangelho no lar, são recursos para o cuidado físico, emocional, social, espiritual, ou seja, para a nossa saúde integral. E quando o enlutado é o outro? Porque o luto causa um alto nível, ou pode causar, né, um alto nível de estresse. Sempre causa, né, um estresse maior ou menor, né? E por conta desse estresse, a pessoa não tem energia para seguir a sua rotina. Por isso que ela vai precisar dos familiares, dos amigos, para que lhe deem apoio, até que ela possa retomar a rotina do seu dia a dia. E se formos nós que estivermos nessa situação, então tenhamos a humildade de pedir essa ajuda, né, às pessoas que estão ao nosso redor. E se esse enlutado for o cuidador, a situação fica ainda mais difícil. O cuidador pode ser um cuidador profissional, né, ou pode ser alguém da família, que ficou naquele processo, né, de doença até o seu ente querido desencarnar. E por que esse processo de luto fica mais complicado? Porque, no fundo, acontecem dois processos de luto para o cuidador da pessoa que acabou desencarnando. Então, o primeiro processo de luto é a perda da pessoa, né, amada. E o segundo é a perda de utilidade. De repente, a pessoa perde o propósito de vida, fica um vazio, uma sensação de abandono, de solidão. Às vezes a pessoa se sente culpada. Será que eu fiz tudo o que eu podia? Eu não podia ter feito melhor? Eu, né, dei todo o apoio. Até que ponto eu tenho culpa, né, de ela ter desencarnado? Isso tudo ocorre na cabeça do cuidador. E a gente vê com frequência, principalmente
um casal de idosos em que um fica cuidando do outro, todo o seu propósito de vida é cuidar daquele ente querido. E quando aquele ente querido desencarna, parece que a vida não tem mais sentido, ela não encontra mais projetos na sua vida, não consegue levar a sua, né, vida adiante, acaba entrando num processo de depressão e acaba adoecendo e pouco tempo depois desencarna, né? Os médicos alertam muito sobre isso. E, às vezes os familiares tentam tirar aquele viúvo, aquela viúva, né, dessa condição de ter perdido o gosto pela vida, mas nem sempre é fácil. Então, é prestar muita atenção, porque no caso de cuidador, o luto ainda se torna mais complicado. Então, como cuidar do enlutado? A gente já falou de evitar o estresse, né, dos exercícios físicos e tudo mais. Mas como é que nós vamos cuidar do enlutado? Sejamos nós o enlutado, seja um outro o enlutado. Primeiro, entender que cada um vive a dor a seu modo. O processo de luto é diferente para cada pessoa. Depende da característica da pessoa que está nesse processo, depende do vínculo que ela tinha com a pessoa que desencarnou, depende das circunstâncias em que ocorreu esse desencarne do outro, né, do ente amado. E também precisamos entender que o luto como um processo passa por muitas fases. Então, né, pode passar pela fase da negação, a pessoa fica entorpecida, às vezes entra até num choque, no sentimento de choque. O padre Fábio Melo, quando a irmã dele se suicidou, ele dava risada, ele entrou né, nessa situação de estar tão chocado, tão fora de si. Então, são reações que acontecem. Depois a pessoa pode entrar naquele processo de barganha, de negociação, inconscientemente, para que ela volte ao passado, para que esse passado volte, o presente volte a ser igual como era no passado, mas, né, o passado não volta. Então, a pessoa cai na raiva, né? Ela cai na real, percebe que o passado não volta e acaba sentindo raiva. Pode ser uma raiva dirigida para o outro, pode ser uma raiva dirigida para si. Então, muitas pessoas ficam agressivas e a gente não sabe por quê. Então, assim, nossa, olha só, estou querendo ajudar, eu sei que ela está sofrendo, mas olha como ela está agressiva comigo, com todo mundo. Ela pode estar nesse estágio do processo de luto, que é a raiva. E se a raiva é dirigida para si mesma, a pessoa engole a raiva, né? A pessoa desenvolve um sentimento de culpa, e esse sentimento de culpa pode levar à depressão. Então, por isso que é preciso prestar muito atenção em nós mesmos, nos outros, e entender esse processo de luto, que não é linear, passo a passo, às vezes essas fases vão e voltam, conforme o estado emocional da pessoa, conforme as datas comemorativas que surgem, que lembram o ente querido que está lá na pátria espiritual, até que chegue a última fase, que é de aceitação. Então, precisamos entender que, sejamos nós ou os outros, passamos por essas diferentes fases do processo de luto. Então, o caminho é saber ouvir com paciência, com compreensão, com respeito, sem julgamentos. Às vezes, o outro não quer falar nada. Às vezes, a pessoa age de uma forma oposta. Ela fala sempre a mesma coisa, a mesma situação, a mesma história, mas ela está precisando, para ela é uma catarse, é um alívio da dor. Então, mas muitas vezes nós não sabemos o que dizer, porque a gente não está, como a Roseli falou,
nós não estamos preparados para a morte, ou mais ou menos, mas 100% preparados, difícil. E porque a morte ainda tem essa conotação de tabu. Então, se a gente não sabe o que falar, basta estar presente. Que nem uma vez uma mãe que tinha perdido o filho foi procurar Chico Xavier e ele falou para ela, né? Tudo que posso fazer nesse momento é te abraçar e chorar junto. Então, o choro é um analgésico da alma, é uma catarse. Eu vou até contar um caso que aconteceu comigo quando minha mãe faleceu. Eu não queria chorar perto, né, da minha família, dos meus filhos que eram pequenos. Então eu ficava engolindo esse choro. E fui ficando assim com uma dor no peito, né? Parecia uma pedra. E estava difícil até de respirar. Aí eu passei em tratamento com o doutor Eduardo Monteiro, e ele lá no GEDEM, né? Aqui no GEDEM. E o doutor Eduardo Monteiro falou assim: olha, você precisa chorar, porque está tudo armazenado aí. A dor, ela precisa se materializar na forma de lágrimas. Chora, chora que alivia. Então, essa oportunidade para com o outro de exercermos assim essa solidariedade genuína, uma empatia. A empatia tem 3 níveis. Tem o nível cognitivo, ou seja, eu entendo o ponto de vista do outro. Eu me imagino no lugar do outro e dessa forma eu compreendo os sentimentos dele, os seus desejos, suas ideias, suas ações. Tem a empatia no aspecto emocional. Então, eu compreendo emocionalmente o outro, quer dizer, eu compartilho esses sentimentos, é o estar junto. E tem o aspecto comportamental, é ser empático agindo, ajudar no que for preciso, dar o apoio necessário, praticando a solidariedade, a fraternidade, a caridade, como o bom samaritano que socorreu o desconhecido caído na estrada, na parábola do bom samaritano, né? Então, o que evitar fazer, o que evitar falar? Porque às vezes a gente faz essas coisas sabe, já é hábito, é um condicionamento, todo mundo fala, mas nos coloquemos no lugar daquele que sofre, sejamos empáticos. Então, não passar receitas, conselhos baseados no nosso ponto de vista. E se a gente vai colocar o que nós pensamos, o que nós sentimos, nós não estaremos sendo empáticos. A empatia é colocar-se no lugar do outro, entender a dor do outro e não a minha, né? Então, o que é bom para nós, o que nos ajudaria, pode não ser bom para o outro. Cada um é um, cada pessoa tem o seu modo de entender a vida, tem sua própria história, tem sua bagagem de conhecimentos. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com frases que podem machucar, porque a pessoa está muito fragilizada, as emoções estão à flor da pele, o raciocínio pode estar temporariamente obnubilado, né, perturbado. Então, o que a gente não deve dizer? Ah, isso passa. Ah, você precisa ser forte. Olha, não se preocupe, o tempo todo cura. Mas você ainda está sofrendo um luto depois de tanto tempo. Reage, sai dessa. Nós estamos sendo insensíveis, estamos desconsiderando. A gente acha que está dando uma força, mas no fundo nós estamos deixando de ser empáticos, nós estamos sendo insensíveis, não sentindo a dor do outro. Então, lembremos, o luto é um processo, pode durar mais ou menos tempo, é diferente para cada pessoa, por isso que nós precisamos respeitar o tempo de cada um. Ou às vezes a gente fala de tragédias maiores, né? Porque, sabe, acho que consolo. Mas naquele momento, para a pessoa que está sofrendo, não há uma tragédia maior do que aquela que ela está vivenciando. O sofrimento é subjetivo. A forma como sentimos e lidamos com a dor tem dimensões, tamanhos diferentes para cada um, né? E também para nós.
dependendo do nosso estado de humor, a mesma situação pode nos abalar hoje e não nos abalar tanto daqui a algum tempo, quando estivermos mais experientes, mais fortalecidos, diante, né, dos embates da vida, mais equilibrados. Então, precisamos tomar muito cuidado com o que falamos, principalmente não julgar. E oferecer ajuda prática, né? É a empatia comportamental, vamos dizer assim, fazer as compras para ela, cuidar das crianças, fazer um almoço, limpar a casa, até que ela possa, essa pessoa, né, retomar a sua rotina. Então, busquemos viver com altruísmo, procurando praticar os ensinamentos de Jesus, porque não é simplesmente dar uma de espectador, né, diante do sofrimento do outro. Não, é ser empático, é vibrar com ele ou com ela nas horas felizes, mas também socorrê-la nas horas difíceis, isso é ser empático. Afinal, todos estamos nesse mundo de provas e expiações e precisamos da ajuda uns dos outros. Então, agora, estou vendo que não há perguntas, não apareceu nada assim na tela, então vamos pedir a Deus, a Jesus, que nos fortaleça nas lutas, provações da nossa vida, que possamos entender que estamos aqui na Terra num grande aprendizado, que a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Pedimos aos nossos mentores, aos mentores amigos do GEDEM, que nos ajude a conquistar a paciência, o ânimo, a perseverança, a paz interior. E para os nossos entes amados que estão na pátria espiritual, nós pedimos, Senhor Jesus, Pai do céu, que eles estejam muito bem acolhidos, muito bem amparados, seguindo a sua jornada evolutiva, que eles recebam o nosso preito de carinho, de gratidão. Senhor, se conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigada. Uma boa noite.